E aí, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Pod Sante e hoje nós temos uma entrevista super especial com ela, uma mulher inspiradora, uma mentora, uma empreendedora e uma empresária de sucesso na nossa cidade de Cachoeirinha. Falamos com Dalina Sanchez. Dalina, muito obrigado por você estar aqui. Nossa, André, eu já fiquei toda lisonjeada com essa apresentação. Eu que fico muito grata com o teu convite aqui no teu podcast, no teu programa. Amém, muito obrigado. Robert também está aqui conosco. Robert, dá um alô para a galera. Fala, pessoal, é um prazer nós estarmos aqui e estarmos acompanhados com a sua companhia aí, né? Meio redundante, mas é um prazer. E nós já fomos, né, de antemão, já tivemos algumas perguntas, conhecendo um pouco mais a Dalina. E ó, se prepare, vai ser extraordinário. É isso aí, ela é apresentadora do Local Mais, também tem a estética da Dalina, não é verdade? Palestrante, olha, que fôlego, hein? Meu Deus do céu, está aqui acompanhada do seu maridão, Mohamed. E a gente não sabe, Mohamed, como é que tu aguenta essa mulher que faz tanta coisa assim, cara? Tem que ter uma disposição, né, meu amigo? Dalina, conta um pouquinho pra gente da tua história, tua pessoa, tua infância, adolescência. Até vou contar um pouquinho, né, do que tem no livro. Elas contam 18 histórias de sucesso, que é o livro do primeiro núcleo de mulheres empreendedoras. Legal. Então, são 18 autoras. Aí, uma das autoras sou eu, e ali eu conto um pouco de como que eu cheguei aqui no Brasil, praticamente, né? Eu conheci meu esposo, que ele é brasileiro, morador daqui de Cachoeirinha. Nos conhecemos na Bolívia. Lá, a gente começou a namorar no primeiro ano. Daí ele voltou para o Brasil, porque ele estava por causa de trabalho. Aí o contrato dele fechou, né? Fechou um ano, aí ele voltou para o Brasil. Aí eu fiquei pensando, né? Vamos ver se dá certo, né? Porque brasileiro que vai para Bolívia, namora boliviana, vai embora e acabou. Sim, nunca mais o viu. Mas era amor de verdade, né? A gente continuou namorando à distância no período que ele estava aqui no Brasil. Daí ele retornou na Bolívia. Aí quando ele voltou, ele me pediu em casamento. Olha aí. Então eu cheguei aqui no Brasil noiva. Nós casamos em 2007. E aqui em Cachoeirinha, aí eu comecei a buscar um lugar onde poder trabalhar. Porque uma coisa que eu sempre tive certeza é que eu não queria ser somente do lar. Isso não ia me deixar feliz. Eu sempre gostei muito de ter a minha independência financeira. Sim. Apesar de eu não ter nascido em uma família com vastos recursos financeiros, então por causa da necessidade, justamente, eu sempre fui atrás das coisas que eu sempre quis, né? Das minhas próprias conquistas. Então, em outro país também não podia ser diferente. Eu queria muito ter a minha independência financeira. Então, aí eu já comecei a minha trajetória procurando onde poder mostrar meu trabalho, porque não é fácil, né? Quando a gente chega, primeiro, em um lugar onde a gente não fala 100% o idioma. Eu falava, mesmo, uns 40% de português. Onde tu não conhece ninguém, ninguém te conhece. E quando existem pessoas que te abrem as portas... Isso, eu sou muito grata com isso. Aí foi num salão de beleza. Então, que a dona fez um teste comigo e ela que me abriu as portas para eu começar a fazer atendimentos nas clientes do salão. Fazia como massoterapia. Se não fosse isso, eu já tinha certeza que alguma coisa eu ia fazer. Então, se não fosse aquilo, eu ia limpar, ia fazer faxina, ia ser diarista, alguma coisa eu ia ter que trabalhar. Fora... Mas tu ia botar a mão na massa e ia dar um jeito. Com certeza. Só do lar não ia ficar. Eu queria muito ter o meu próprio recurso financeiro. Que legal. Então, graças a essa oportunidade que, a partir dali, né, foram se abrindo mais oportunidades, até hoje eu poder ter a minha própria empresa, né, a Clínica Estética Dalina Sanchez. Senão, o meu destino teria sido outro. Olha só. A massoterapeuta, é isso? A senhora, a massoterapia, é isso que a senhora começou a fazer? Foi o que comecei a fazer, né? Lá na Bolívia. Já veio de lá com esse rol. Lá na Bolívia, eu me formei em fisioterapia, na Universidade Cristiana de Bolívia. Mas eu sabia que aqui... muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Então, o que abriu as portas para mim foi a massoterapia. Se não fosse isso, ia ser
excelente faxineira, uma excelente diarista. Alguma coisa ia dar, né? Com certeza. Tu chegou a trabalhar com outra coisa na Bolívia antes de vir ao Brasil? Se formou em fisioterapia, né? Mas exerceu lá ou não exerceu? Trabalhou com o que lá? Olha, André, trabalhei de muita coisa. Dá uma listinha. O meu primeiro emprego, para tu ter uma noção, foi em um cemitério. Eu era Meu secretária Deus. de um cemitério. Comecei a trabalhar com 14 anos. Como é que funciona isso? Trabalhando no Tu cemitério. atende o telefone para os finados, né? Uma pessoa fica ali anotando o recado da... Morreu, esse aqui morreu em 1813, esse aqui não tem recado hoje. Como é que é secretário do cemitério? Não, foi bem interessante, né? Porque com 14 anos, no caso, naquela época, precisava muito de uma pessoa de confiança e que saiba fazer digitação naquelas máquinas antigas. Datilografia. Isso, sim. aí eu tinha meu título de dactilografia. Então, o diretor do cemitério era amigo do meu pai. Foi ele que pediu para eu trabalhar. E meu pai não queria de jeito nenhum, né? 14 anos, meu pai fechado, assim, não, tu tens só que estudar, né? Só a Entendi. escola. Aí eu consegui convencer meu pai para trabalhar ali. Isso foi uma experiência, assim, e tanto, né? Porque trabalhar com pessoas que chegam com uma emoção muito forte, com uma pressa, todo desequilibrado, acabam de perder, né, um ser amado. Então, saber acolher essas pessoas, eu já tive essa experiência com 14 anos. Nossa. De saber lidar, né, saber conversar, saber acolher, saber trazer a pessoa para a realidade, para fazer todo o processo e a papelada que precisa para poder colocar o seu ente querido dentro do seu nicho, se tiver, e se não tiver, providenciar. Uau. Então, toda uma parte Dava um administrativa. auxílio. Quase que social também. Literalmente, né? Então, aí fiquei os 2 anos que o amigo do meu pai ficou como diretor nesse cemitério. Depois disso, eu sou faixa preta em taekwondo. Quê? Acho que é? Faixa preta. Faixa preta? Mexe com ela. Em Já taekwondo. sabemos, né? Ah, Já sabemos quem é que manda em casa. né? Exatamente neste momento, estou me sentindo seguro no estúdio. Até então, eu não estava, Michael. Eu estava inseguro aqui. Agora temos uma faixa preta em taekwondo. Agora, desde esse momento, eu tô sossegado, tô tranquilo. Agora, tudo bem. Conta isso, Dalina, por favor. Então, eu me formei com 14 anos, eu já era formada em faixa preta em taekwondo. Aí eu comecei a participar de campeonatos nacionais, campeonatos internacionais, participei de sul-americanos, de pan-americanos. E com esse título eu comecei a dar aulas Não também. é brincadeira, não era Aulas assim, de não. Eu só fiz lá uma academia, fui lá, não. Ela teve que competir. Meu Deus do céu. Derrubar alguns. Essa foi outra face, né, de dar aulas Uhum. para crianças, para adolescentes, aulas de taekwondo. Trabalhei como modelo também, modelo de passarela, modelo fotográfica lá na Bolívia. Uau. Então, é bem diversificado assim, o tipo de trabalho Sim, que eu são tive. vários nichos diferentes Bem um diferente. do outro, né? Mas do taekwondo pro cemitério, e daí do cemitério eu já fui ser Pra modelo. modelo. Aí já fiz fisioterapia, tipo, não tem muito uma ordem, assim, uma sequência, né? Mas isso deve ter te dado toda essa tua resiliência, né? A tua experiência, né? Pra empreender, pra montar uma empresa também, porque lidar com pessoas, lidar com negócios, lidar com emoções, né? Com aflições, assim, na sociedade, e a disciplina do esporte, né? Que todo Isso. atleta, Deus o livre, né? O que se coloca de disciplina vai pra vida toda, né? Quando a gente começa a montar, né, a sua linha do tempo, da sua história, a gente se dá conta de como o nosso passado e todo o nosso trajeto nos traz até o momento que a gente se encontra agora. Então, o esporte, para mim, foi primordial, justamente na questão da disciplina e principalmente da superação. Legal. Porque no taekwondo, quando eu era menorzinha, era criança, eu olhava para os faixas pretas fazendo uns chutes, uns movimentos assim que pareciam que não era... Possível. Era impossível. Que eu só veia isso no cinema, nos filmes. Então, quando eu comecei a treinar e percebi de que não é simplesmente entrar no treinamento e já fazer aquela técnica com aquela maestria que parece fácil, Isso. aí aprendi de que tudo tem um processo, tudo tem um passo a passo, tudo tem um tempo, leva um tempo. E a partir dali, tem as quedas, tem os machucados, tem as lesões, então a gente percebe que é toda uma trajetória, existem sacrifícios, existem disciplina, mas que quando você tem um objetivo bem claro, a gente consegue chegar.
Então, eu só consegui fazer muitas técnicas que eu veia, não sei como se diz, veia ou via? Que eu via? Via, que eu via nos filmes. Eu só consegui depois que me formei em faixa preta. Então, aí eu percebi, nossa, eu consigo também fazer aqueles movimentos, aquelas técnicas que eu veia nos filmes. Eu também consigo. Legal. Então, essa superação que eu fui cultivando no esporte foi decisiva, com certeza, para a minha vida. Nossa, que maravilha, hein? E me diz uma coisa, tu teria como demonstrar? Michael, vem cá que a gente quer ver como é. Meu tamanho é sumô. Que legal. Demonstração. Só demonstrar. E aí? Hã? Não, eu não posso porque estou entrevistando ela aqui agora. Respeito, por favor, da autoria. Depois você chegou, então, né? E a gente tava conversando um pouquinho que não foi bem assim, né? Pra tu chegar. Eu te perguntei há quantos anos tu está aqui no Brasil, né? Parece que há uma diferença do tempo real, né? Conta um pouquinho pra gente. Tu chegou, casou. Isso. Estava casada com o Mohamed. Isso. Continua casada com ele. Está com ele, com aquele gatão que tá ali no lado. Isso. Há quanto tempo tu tá aqui no Brasil? Sim, André, até vou explicar aí, né, para teu Sim. público. Eu cheguei aqui em novembro de 2006. Tá? Tá no livro? No passaporte. Tá, tudo ok. Porém, aí contaríamos 16 anos, né? Porém, eu entrei em contato com a Polícia Federal para fazer todo o meu processo para minha legalização aqui no Brasil. Tornar-se uma brasileira, no caso. Não. Para ter um visto permanente, para ter toda a minha documentação e ter direitos, né, que não os se torna, brasileiros então, um também cidadão têm. brasileiro. Mas praticamente sim, não? Não, é diferente. É diferente. E esse aqui é o detalhe, Não né? sabia disso. É que só quem passa por isso, né? É verdade, que legal. Quem vivencia. Traz isso pra gente, por favor. Como Olha é que só, quando a migração certificou, foi lá em casa, verificou de que era um casamento verdadeiro, abriram gavetas, entraram no banheiro, Meu Deus. abriram os roupeiros nos guarda-roupas, solicitaram fotos nossas antigas para verificar se realmente era um casamento verdadeiro. Isso foi em 2009. Então, quando a migração foi lá em casa... Quanto tempo de casado você já tinham? Nós casamos em 2007. 2 anos Tínhamos de 2 casados. anos de casados, aqui no Brasil. Morando aqui, casados aqui no Brasil. E aí eles só foram fazer a vistoria na tua casa 2 anos, 2 anos mais depois. tarde. Precisaria ter um Isso. tempo de casado para comprovar ou não? Não sei te dizer. Logo que a gente casou, eu já entrei com a solicitação do meu visto sim. permanente. E o Hamad, no caso, meu esposo, ele é brasileiro e ele é morador de Cachoeirinha. Por isso que eu estou aqui. Tu tá aqui, ele foi buscar lá na Bolívia. E assim, né? Então, como a migração deu a entrada legalizada em 2009, então, supostamente, eu estou aqui faz 14 anos. Entendi. Então, e agora que está em processo a minha naturalização brasileira, olha a diferença, né? Nossa. Visto permanente para o estrangeiro, Sim. estar legalmente morando naquele país. E naturalização brasileira é também ter todos os direitos e as obrigações dos brasileiros. Sim. Então, esse é o processo que está agora em andamento. A minha naturalização. Mas isso, por que demora tanto isso, Dalina? Alguém chegou a te explicar? Por que É o sistema. É por causa do Brasil. O que demora é uma coisa chamada Brasil, assim. E o bandido chega lá. Aqui é Brasil. Por isso. Aqui é o Brasil. É. Nossa, mas eu não imaginava. Isso é para todos os países da América Latina? Eu acredito que sim. Aham. Né? Porque toda essa demora, todo esse processo, eu não sei quantas pessoas têm fazendo a mesma solicitação, não faço ideia. Uhum. Mas o período de tempo, para mim, foi esse. Mas agora vem uma curiosidade, Dalina. No caso de você cometer uma infração, que você não vai, óbvio, né? Mas é só uma curiosidade. Depende. Depende. Tu não me conhece, eu sou faixa preta e taekwondo. Tu não sabe do que eu sou capaz. Mas no caso de tu cometer uma infração, assim, sabe? Que um brasileiro seria cometido de determinadas ali, vamos supor, punições. Você seria tratada como uma estrangeira, mesmo tendo visto permanente de moradia aqui?
Sim. Então, como uma estrangeira, então. Talvez deportada, né? É mesmo? Sim. Cancela-se o visto, né? Cancela seu visto, deporta pro país de origem. Como é que porque se ainda- cancela um visto permanente, Jesus Cristo? Acredito que não, ela vai responder como brasileiro, até porque ela é casada com brasileiro, tem filhos brasileiros. O Mohamed tá falando ali. Mohamed, mais um pouquinho, vou colocar o microfone aqui pra ele. Que tu falou que eu queria aparecer, eu já tô aqui, ó. Vocês são um casal, pô, muito, muito top, cara. Ao vivo, assim, de repente dá uma repercussão, né? Não, mas é Não, ótimo, é. isso é muito bom. É muito E bom tira pra gente nossas saber. dúvidas também, Tira as né? dúvidas da gente também. É muito importante. Eu não tinha a menor ideia disso. Então, só corrigindo o que o Mohamed falou, é que, como eles são casados, ele ainda responderia aqui, então não cancelaria Como brasileira. Isso, não, não Que, na cancelaria verdade, a gente o visto, não correto? sabe, né? A gente não tem certeza. Eu suponho que o trato seria como E estrangeiro. como ela não pretende testar o sistema, Não pretendo testar. Não Isso não não vai é minha acontecer. ideia fazer esse teste. Resumindo, esse é o ponto de corte. Corta aqui e vamos pro próximo assunto, já que já entendemos já. Maravilha, Dalina. Que bom. Fala um pouquinho da tua estética. E aí depois tu chegaste a fazer, a entrar como massoterapeuta e depois Isso. foi já para a área da beleza. Isto. E o que acontece, né? Eu estudei fisioterapia na Bolívia. Sim. Fiz toda a minha documentação antes de vir para cá. Então, lá na Bolívia, quando eu estava estudando, já finalizando a carreira, tem que fazer o estágio. E o estágio é feito no hospital. Quando eu estava no hospital, eu percebi de que a área hospitalar não era a minha praia. Eu percebi assim, não, isso aqui não é para mim. E dentro do estágio, surgiu a oportunidade de eu trabalhar em um spa, como auxiliar da fisioterapeuta. Então, enquanto eu fazia o estágio, e dava aulas de taekwondo, e fazia... E anotava trabalhos os de modelo. recados, e anotava os recados no cemitério. Aí, esse já tinha passado, né? Ainda fazia algumas passarelas ali. Aí eu comecei a trabalhar num spa. E foi ali que eu percebi que meu mundo era esse. A parte dos atendimentos, atender mulheres, conversar com elas, fazer perceber o potencial delas e perceber como os tratamentos estéticos, corporais, faciais, ajudam muito a resgatar a autoestima da mulherada e fazer elas cair na real, né? Porque tem muitas que são lindas, só que não se percebem dessa maneira. Então, dentro do atendimento, tem todo um contexto, né, de trazer aquela mulher para a sua realidade, seja para explorar mais o seu potencial, ver a sua beleza, que se enxerguem como elas realmente são, ou para que elas percebam de que aquilo que não estão enxergando, elas precisam perceber. Então, os atendimentos eles são mais humanizados. Isso é uma grande diferencial lá na minha clínica, aqui em Cachoeirinha, no caso. Uhum. Porque eu recebo muitas mulheres. Nosso público maior, ou 90% do nosso público na clínica, é mulher. Uhum. Então, é uma variedade imensa, né, de experiências de vida que cada uma carrega. Então, tem aquelas mulheres extremamente tímidas, extremamente com autoestima baixa, que o meu trabalho, além de fazer o tratamento estético, é elevar aquela autoestima. Como tem também aquelas, algumas, a maioria são mais novas, que são lindas e buscam uma perfeição irreal. Então, dentro do meu trabalho, ao realizar os tratamentos estéticos, eu faço cair elas na real, que elas percebam que perfeição não existe e que percebam o quanta beleza física elas têm e que comecem a trazer a sua beleza interior, aflorar, sair para fora, brilhar mais de dentro para fora, porque já são lindas fisicamente falando. Então, eu trabalho muito mais do que só tratamentos estéticos. Eu sempre falo que a nossa missão é poder entregar ao mundo mulheres mais felizes e mais autoconfiantes. Isso faz toda a diferença, né, para uma área profissional, né, onde nós não vemos apenas um produto em si, mas sim pessoas ali valorizam isso, né, e daí, com certeza, a tua estética tem fluído muito, então, né, imagino eu, devido a esse teu tratamento personalizado, né, de chegar, mais humano, trazer, né? isso. E o que acontece, né? No período da pandemia, nós vimos quantas clínicas de estética fecharam as portas, que não conseguiram suportar um período que foi muito caótico para todos os segmentos, né? E o nosso foi muito estremecido também, porque nós trabalhamos com serviço. Então, é presencial, não existe um tratamento estético digital. Online, né? Então, foram momentos tensos, mas a gente conseguiu superar o período da pandemia. E a clínica fez 10 anos, vai fazer 10 anos agora,
e já ganhou vários prêmios daqui de Cachoeirinha como a marca mais conhecida, Que legal. que é o prêmio Marcas em Destaque. Marcas em Destaque. Isso, então a marca mais lembrada no segmento de clínica estética é da Lina Sanches, Clínica Estética e Bem-Estar. E este ano ganhamos mais uma vez o prêmio de Marcas em Destaque. Olha aí, ó, Olha parabéns, viu? Vamos. Muito bom. E quais são os serviços que vocês oferecem lá? Temos vários serviços, desde os tratamentos faciais, né, Uhum. para rejuvenescimento, para clareamento facial, e os tratamentos corporais, para dores, alívio de dores musculares, com liberação miofascial, quem tem torcicolo, dor na lombar, dor nas costas, a gente resolve. Resolve também? Resolve. Temos os tratamentos para redução de medidas, para perda de peso, para melhorar a celulite, a aparência da pele, melhorar as estrias. E os outros serviços que temos também é de pilates, de podologia, que é a saúde dos pés, Uhum. e os serviços de salão de beleza. Então, é bem completo. São Nossa. vários serviços que a gente tem. Quantas funcionários trabalham contigo hoje? Quantos colaboradores? São colaboradoras. Nós temos 2 professoras de pilates, a podóloga, a especialista em facial, eu que faço a especialidade do corporal, e a cabeleireira, mais a outra cabeleireira e uma manicure 9. 9? Uau! São várias pessoas, né? Como tu faz pra gerir tudo isso, Dalina? Me preparando, em primeiro lugar, André. Primeiro trabalhando em mim mesma. Sim. Porque essa é uma das coisas que, inclusive, eu conto no livro do primeiro núcleo de Mulheres Empreendedoras, que vai ser lançado no dia 15 de novembro. Dentro da minha história, eu coloco bem assim, que quando abri a minha empresa, eu percebi que eu estava muito bem preparada tecnicamente para atender a cliente, para fazer aquele trabalho em sala. Mas para gerenciar, eu não tinha preparo nenhum. E foi muito assustador. Então, em 2012, que eu abri a clínica, e em 2013, um ano depois, eu comecei a participar do primeiro núcleo de mulheres empreendedoras, que é da Associação Comercial de Cachoeirinha. Uhum. A ACC aqui em Cachoeirinha. Isso, esse foi um divisor de águas, né, ao entrar no núcleo, porque como teve muitas capacitações, e uma delas era sobre gestão, a palavra gestão eu conheci dentro do núcleo, porque não fazia parte do meu vocabulário. Eu nem sabia o que era gestão. Gestão, né? um gesto grande, né? Gestão, assim. Hoje eu tô desculpa, Dalina, eu tomei café, desculpa. Não costumo tomar café essa hora. É muito legal, porque teve muitas situações, eu não vou dizer talvez constrangedoras, não foram constrangedoras para mim, mas que é de confundir as palavras, bem diferente. Depois tu conta uma ou outra pra gente, vou contar tá? uma. Então tá. Isso é interessante, deve ter muito isso, né? Tem. Então tá. Então, aí segue, tu entraste no núcleo, daí tu foi aprender sobre gestão. E a partir dali que eu consegui realmente gerenciar melhor a minha equipe. Teve muitas transições, teve muitas entradas e saídas, até eu compreender que tipo de colaborador que eu quero para a minha empresa. Que tipo de colaborador está mais alinhado com a missão, visão e valores da minha empresa. Perfeito. Então, quando você tem as pessoas certas na empresa, tudo fica muito mais fácil. Mas tudo começa pelo gestor, começa por mim. E então, para gerenciar... Também demora um pouquinho, ou demorou um pouquinho, então, desse período para te ter esse feeling, né, de saber filtrar quem são as pessoas, até mesmo de tu criar essa persona, né, criar a pessoa do teu perfil, do teu negócio, para daí, então, terminar com o turnover, né, que eles chamam de circular muitas pessoas, né, entrar e sair da empresa, né. Isso, o que acontece, né, tem um período realmente de a gente ir se aprimorando. Mas o que eu percebo como aprendizado para mim desde o início que eu abri a empresa é o fato de ser muito materna, o fato de querer resolver o problema pessoal do colaborador, da colaboradora. Então, eu aprendi de que não é assim que uma gestão funciona. Então, aprendi a separar com mais equilíbrio, separar o que é emocional, o que é o racional. Então, uma empresa ela precisa de um lado racional mais apurado. Então, eu tive que trabalhar isso muito em mim. E não interferir, de alguma maneira, mesmo com boa intenção, intenção positiva para melhorar, né? Colaborar, contribuir com a vida do colaborador, para trazer essa vida melhor para dentro da empresa, para atender as nossas clientes, não faz parte do trabalho do gestor. Então, entender isso e colocar isso na prática leva tempo. Então, hoje eu posso dizer que eu estou muito mais lapidada como gestora. Para mim é muito mais tranquilo direcionar, gerenciar a minha empresa por ter esse entendimento e por ter colocado isso em prática. Então, hoje é tudo mais leve.
Particularmente, Dalina, a minha esposa tem essa questão, se torna um problema para ela, inclusive, às vezes, de ser maternal demais, né? Se colocar muito no lugar do outro, tomar demais as dores do outro e querer resolver demais as aflições, os problemas internos dessa pessoa, né? E deve ter muita gente que vai assistir, que vai ouvir, que quer saber como, assim, rapidamente, assim, uma dica prática, uma coisa sem tanta burocracia ou tempo, um pequeno gesto ou hábito que tu possa transformar, que mudou a tua vida, a tua chave, deu essa virada para que tu deixasse de repente, se envolver tão maternalmente, assim, né, com os problemas de algum colaborador e conseguisse separar um pouco mais as coisas, assim, né? Qual seria essa dica, assim? Tem duas dicas? 2 informações. Sim. Inteligência emocional e maturidade. Olha aí. Então, esse problema de maternal dentro da empresa, ele é muito característico nas mulheres. Uhum. Então, e a gente percebe esses 2 perfis, né? Aquela mulher que vai seguindo o seu instinto feminino, seu instinto maternal de acolher os colaboradores, é a grande maioria. Uhum. Tem uma pequena parcela de mulheres que se torna extremamente irracional. Procuram bloquear esse sentimento feminino e vão direto na liderança, um agir um pouco mais rígido, um agir um pouco mais masculino e que acabam até perdendo um pouco a sua feminilidade. Mais autoritário, no caso, assim. Exato. Então, depois, né, com o tempo que vai chegando a inteligência emocional, vai chegando a maturidade, percebem de que essa linha dá frutos de uma maneira, mas acaba prejudicando de outra. Uhum. Então, a palavra-chave é equilíbrio para tudo. Mas a inteligência emocional e a maturidade é um divisor de águas para qualquer mulher líder dentro da sua empresa. Maravilha. E isso da inteligência emocional, tu encontraste nessas palestras da associação que você participou, ou tu buscou conhecimento também externo, alguma faculdade ou treinamentos externos? O que acontece, né? Quando a gente começa a estar em contato com outras empreendedoras, com outras empresárias, com outros empresários, a tua mentalidade e a tua visão começa a se ampliar. Sim. E aí tu começa a perceber de que tu precisa de mais. E aí depende de cada um tomar as decisões de ir buscar mais informações. Quando eu percebi que a minha fragilidade estava justamente em desenvolver inteligência emocional, eu fui atrás de cursos, fiz os cursos, me formei em cursos de inteligência emocional, em cursos de coaching, de desenvolvimento humano, e fui me especializando na parte de inteligência emocional. Então, hoje, eu coloquei isso em prática para mim, em primeiro lugar. E a partir dali começaram a me chamar para dar palestras, para compartilhar esse conhecimento. Hoje ela já é faixa preta em inteligência emocional. Boa. Eu tava pensando em algo pra fazer, mas eu resolvi não fazer. Mas, Dalina, tu é muito, muito preparada, né? Isso sempre foi assim? Tu é de ir fazer o curso, de ir atrás, esse temperamento assim, mais, vamos dizer... Determinado, né? Determinado, né? Eu acho que é uma coisa de eu vou fazer, eu vou entender, eu vou pegar, eu vou conhecer e tal, né? Tanto que pra alguém se tornar faixa preta em qualquer arte, né? Exige muito foco, né? Eu acho que as pessoas começam e param, e qualquer arte exige foco pra faixa preta. Não é assim, né? Pra tu chegar, não é 1 mês, 2, eu sou faixa preta. Não é assim, né? É 3 anos. São 3 anos, então tu tem que ter de foco, né? Não é 3 anos assim, ó, eu vou uma vez na semana, eu faço de vez em quando, eu falto 1 mês, Não, 3 anos tu tem que estar focado. Sempre foi assim? Sempre teve esse foco em estudar, em conhecer? Ou tu adquiriu isso, assim, porque tem gente que tem dificuldade, né? Olha, desde que eu me lembro, desde criança, eu sempre gostei muito de aprendizado, de aprender, de saber, de conhecer. Então, uma coisa muito, muito minha. Mas hoje, o que eu percebo assim, para as pessoas, por exemplo, que querem alcançar algum objetivo? Em primeiro lugar, é o querer. O querer tem que ser muito forte. A pessoa tem que querer e saber o que quer. Então, unindo o objetivo com a vontade de querer aquilo, aí já é a metade do caminho andado. Porque a partir dali, não precisa motivação, o que vai precisar é disciplina. Muito então, aí a chave que separa as crianças dos adultos é a disciplina. Mas, por mais que se tenha disciplina, se a pessoa não quer, vai chegar uma hora que percebe assim, não quero. Mesmo tendo a disciplina, vai decidir não dar continuidade. Então, tem que saber o que quer, tem que querer muito atingir aquele objetivo e, a partir dali, trabalhar a sua disciplina, porque a motivação nem sempre vai vir.
E isso acontece muito, seja tanto na área profissional, seja no esporte, seja em qualquer área da nossa vida. Se a gente não tem disciplina, não vai conseguir atingir aquele objetivo. E não pode esperar ficar motivado, ter vontade de fazer para realizar. Tem que simplesmente fazer. Disciplina é isso. Nem sempre se tem vontade, mas tem que ser o que deve ser feito. E na hora que deve ser feito. E bem feito. O adulto ele tem que fazer o que tem que ser feito, né? Quais os principais assim, problemas que você vê das mulheres que começam a empreender? Problema, não sei se chamar de problema, talvez, sabe, assim, André? Dificuldades. Eu vou falar assim que empreender, se empreende por 3 motivos. Ou se empreende por necessidade, por oportunidade ou por um sonho. Então, dependendo de o que motiva aquela mulher ou aquela pessoa, aquele homem a empreender, é o que vai definir mais claramente as suas conquistas. Então, por exemplo, quando você fala empreender por necessidade, a probabilidade de dar errado é muito grande. Por quê? A necessidade é tanta que a pessoa não se prepara. Então, o que acontece? Vai pulando de um empreendimento para outro, e não consegue focar absolutamente em nada. Quem empreende por oportunidade já tem uma chance um pouco melhor. Por quê? Porque já tem um olhar assim, tem oportunidade aqui. Mas a partir dali, vem a questão do preparo. O quanto vai se preparar também faz toda a diferença. Sim. E quem empreende por um sonho? Quem empreende por um sonho, porque sonha com aquele empreendimento, com aquela conquista, com aquela realização, não vai ser fácil também. Porque por mais que se sonhe com alguma coisa, se não tem disciplina, não vai conquistar, não vai conseguir. Ou vai demorar muito, muito, muito até conseguir realizar o seu sonho. Opa, tá caído. Então, dependendo desses 3 tipos de início, o que motiva uma pessoa a empreender é o que vai facilitar ou dificultar. Mas se falamos de problema, ou eu diria dificuldade no caso, né, na parte do empreendimento, tem muito mais a ver com preparo, o quanto uma pessoa está preparada. E nunca está 100% preparada. Acredito que tem que pensar muito nisso, sabe? Vai estar preparada quando? 100% preparada para recém começar? Não tem necessidade. Mas é importante ter um mínimo de preparo e, a partir dali, continuar se preparando permanentemente. Porque o preparo ele não termina quando a conquistou e parou ali. Depois da conquista, precisa da manutenção. Então, a pessoa precisa continuamente estar se preparando, continuamente estar estudando, procurando se atualizar, procurando informação sobre o movimento do mercado, o movimento da economia. Então, independente, se for por necessidade, se for por um sonho, se for por oportunidade, cada um enfrentará suas dificuldades. Não é fácil. E sobre o teu livro, né, que tu falaste que está escrevendo, que vai lançar, né? Conta um pouquinho como que surgiu essa ideia do livro, né, a oportunidade de escrevê-lo e também o que tu dá um spoiler, né, do que vai ser lançado. Tem a história da vistoria lá na sua casa, lá não? Não, essa parte não foi. Ainda bem, né, amor? Ainda bem, né? Vai ter que ter o volume 2 do livro. O que acontece, né? E vai ter que ter o motivo que fez o Mohamed ir para para a Bolívia. Foi a trabalho, não foi? Foi. Com o quê? Com o quê? Olha, esse é um vendedor, hein? Também, né? Pra estar com a mulher faixa preta, massoterapeuta, fisioterapeuta, empreendedora, visão coisa, ele tem, visão, ele tem que ter visão, né? Ele foi descobrindo isso depois. Pura sorte, Eu então. mostrei, Informação oculta. eu mostrei pra ele. Sobre o livro, né? Teve um projeto dentro do primeiro núcleo que ensinávamos a mulheres que estavam iniciando no empreendimento para que elas possam legalizar seus empreendimentos, possam crescer dentro dos seus empreendimentos. Então, me convidaram para dar uma palestra para esse curso. Desse curso, eu conheci uma das meninas que fazia parte daquele programa de conhecimento e o esposo dela, que era editor, ou é editor de um livro. Sim.
me convidaram para fazer um lançamento de um livro e eu descobri de que essa editora era daqui de Cachoeirinha. Possa ler as nossas histórias e em alguma delas se conectar e perceber de que se identificar. Eu me identifico com essa história. Eu estou nesse momento e eu percebo que eu não preciso desistir. Se ela não desistiu, eu consigo dar continuidade. Se o meu negócio está indo bem e eu quero ampliar, mas não sei como ampliar, tem uma história que vai falar ali daquela nucleada que está conseguindo ou que conseguiu ampliar o seu negócio. Então, essa ideia de poder conectar nossas histórias com alguma mulher empreendedora de outros estados, de todo o Brasil. Então, a gente conseguiu finalizar as nossas histórias, levamos para uma nova editora, fizemos toda a vistoria, foi inscrita no... Tem umas leis, né, sobre os livros, umas diretrizes, né, de como o livro deve ser construído. Então, o nosso livro literalmente está pronto. Ele só está aguardando. E qual é o nome do livro? O nome do livro é Elas Contam, 18 Histórias de Sucesso. Uau, que legal. Vai ser lançado dia 15 de novembro na Feira do Livro, de Porto Alegre. De Porto Alegre, na Praça Alfândega. Vai ser no dia 15 de novembro, das 16 às 17h30. Todas nós, as 18 autoras, estaremos lá. Que legal. Assinando autógrafos das pessoas que vão lá e comprem o nosso livro. Que legal. Então, é o último dia, gente, da Feira do Livro, né? É o último dia em que vai ter, né? Porque começa 27 de outubro, se eu não me engano. E né? E vai até 15 de novembro, né? Na Praça da Alfândega, a Feira do Livro. No último dia, é um feriado, das 4 da tarde, né? Até as 5h30. A Dalina e mais 17 mulheres estarão assinando lá. Compareçam, né? Se a gente for lá, vai ter foto com vocês também? Isso, isso. Assinando os autógrafos. Então, Posso tirar foto com o Mohamed também? Pode. Já aproveito e deixo o convite aqui para o teu público, Ótimo. André, né? Sim. Dia 15 de novembro, às 16 horas até às 17h30, na Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça Alfândega. Então, o livro, Elas Contam 18 Histórias de Sucesso, do primeiro núcleo de mulheres empreendedoras. Então, aguardamos todos vocês. Gente, livro é uma coisa fundamental para vocês comprarem, porque toda uma experiência de uma vida, né, Robert? Sim. Com a Dalinda. Ou então, o Robert mesmo tem um livro, né? O Sim Agora. Sim. Mas toda uma experiência, né? Tu compra, às vezes, ali, não sei qual o valor que vai ser o ticket, né, do livro, mas é R$30, R$35 um livro. Tu pega, às vezes, anos de experiência de uma pessoa, né? Resumido ali em algumas páginas que podem, virar várias chaves na tua cabeça de, eu tô fazendo isso. E ali são 18, então a chance de uma das 18 histórias ser exatamente a que tu tá vivendo é muito grande, né? É uma lição de vida, ou uma lição de uma vida inteira, talvez tu consiga aí absorver em 15 dias ou 30 dias, né? É. Dependendo do tua E que pode ser um capacidade divisor leitura. de águas, né? Para Totalmente. aquela pessoa que vai ler. Totalmente. Qualquer das histórias. E esse divisor de águas que a gente quer muito para poder trazer para aquela leitora, aquele leitor que vai pegar o nosso livro. Isso é uma verdade. E todo mundo tem um livro, pelo menos, ou mais do que um livro, que é marcante, né? E com certeza, para quem quer empreender, então fica a dica aí, né? Elas Empreendedorismo feminino. As histórias é todo sobre empreendedorismo feminino. Então, com certeza, alguma leitora vai se identificar com alguma das nossas histórias. Com certeza. Tu acha que a maioria dos problemas das mulheres que empreendem são parecidos, assim? Pelo que tu conhece, pelo núcleo, pelas histórias que tu já ouviu, assim? Tem alguns problemas, assim, dificuldades, assim, enfrentadas, né? Na questão de empreender, que são mais latentes, assim, na maioria das mulheres empreendedoras, ou não, assim? Cada uma é muito diferente da outra. O que nós percebemos, assim, um fator em comum, né? Isso, é a justamente a gestão de pessoas, né? O RH é um ponto assim que a gente precisa constantemente estar se atualizando, constantemente estar se preparando. Uhum. Aquele lidar com os nossos colaboradores, a maneira de reconhecer eles, a maneira de tratar com eles, de negociar, de fazer eles se sentir bem dentro do trabalho, ou não, ou identificar aquele colaborador que saiu da linha, tentar trazer de volta, se for possível. Então, essa dificuldade do RH ainda é o fator, um ponto principal, assim, em comum da maioria das mulheres. Não é que todas tenham, mas é um ponto comum. Um ponto que se ressalta. Maravilha. Eu ia te falar, porque tu falou que primeiro tu teve que te conhecer, né? E a tua clínica, a tua estética, ela é muito falada, bem comentada e ganhou tantos prêmios pelo
tratamento humanizado. O que eu percebo, Dalila? Que tu resolveu essas questões contigo, né? Porque tu deve ter tido várias, né? Sendo modelo, você fazia passarela ou também fotográfica ou não? Isso. Eram os dois. Os dois. Então, devia ter várias questões particulares tuas que tu teve que resolver, né? Porque encarar esse mundo, assim, quando tu chega a trabalhar com isso, devem vir várias questões, assim, que tu tem internamente que resolver contigo, para que hoje tu possa fornecer alívio, né? Para essas mulheres que vão na tua clínica. E eu vejo que da gestão é a mesma coisa que tu comentou. Tu tem que primeiro gerir se tu não é uma funcionária complicada, se tu não é desorganizada. Primeiro tu, né? Antes de poder tentar gerenciar outras pessoas também, né? Esse é um dos pontos que eu sempre falo, sabe, André, né? Se a gente vai entregar ao mundo, ou quer entregar ao mundo pessoas, mulheres mais felizes e mais autoconfiantes, a primeira pessoa que tem que viver isso é a gente. Somos colaboradores, é nós mesmos. Eu tenho uma história, André, eu nem contei até no livro, porque como são 4 páginas, tive que resumir a minha vida inteira em 4 páginas apenas, né? Não, achei que tinha mais ali, né? O que acontece? Eu, até os 16 anos, eu tinha problema de acne na minha pele. Então, eu sofria muito com isso. Minha autoestima, era no chão por causa da acne. Então, do meu trabalho, eu consegui juntar o meu dinheiro e poder fazer a minha primeira limpeza de pele. Então, fiz um tratamento completo em um spa, em uma clínica estética lá na Bolívia. E durante todo o tratamento, eu vi como a minha pele foi melhorando. E conforme a minha pele ia melhorando, a minha autoestima também ia melhorando. E meus trabalhos como modelo também iam crescendo. Então, foi uma coisa assim, uma corrente, sabe, de sucessões, de coisas positivas, a partir de eu melhorar a minha autoestima, melhorando a aparência da minha pele. Então, eu sei quanto a autoestima atrapalha a vida de uma pessoa, seja homem, seja mulher, seja no rosto, seja no corpo. Tenho experiências de clientes, por exemplo, que evitam uma resenha de família, né? Um encontro, uma reunião de família, sair com o esposo, ou tirar fotos, inclusive, porque não estão se gostando. Então, essa transformação de vida é o que faz ter essa certeza de que a missão da nossa empresa, da minha empresa, ela está sendo consolidada. Porque é esse resultado que a gente quer, é esse resultado que eu busco, porque assim como eu tive, através de um tratamento estético, melhorar a minha aparência de pele e resgatar a minha autoestima, é isso que eu quero para todas as minhas clientes que chegam lá na empresa. Quem já está com sua autoestima em dia, fortalecer. Legal. E quem não está com sua autoestima em dia, resgatar. É uma extremidade. Tu falastes ali no início sobre 2 extremidades, né? Pessoas que chegam com uma autoestima muito baixa, então tu dá aquele up para pessoa se melhorar a sua autoestima e assim a sua beleza, né? E aquela pessoa que chegou querendo uma beleza surreal. Tu chegou a comentar isso, né? Sim. Como é que tu trabalha com essas 2 extremidades? Principalmente a pessoa que chega então com um querer, talvez de ser uma Barbie, querer ser, né, uma coisa surreal, que a gente sabe que é um pouquinho do que a convivência com o mundo em si propõe, né? Que tem que ser aquela pessoa perfeita, né? Corpo violão e tudo mais. Como é que tu trabalha isso? Como é isso, né? Esse conselho que tu passa para essa pessoa, até porque se a pessoa chegou lá é porque ela tem uma opinião formada, talvez, né? E daí talvez desconstruir isso, né? Não sei. Eu busco sempre desconstruir essa perfeição. Não é uma coisa fácil e não é uma coisa assim tão rápida. Eu procuro trazer a cliente, primeiro eu escuto toda a versão para pegar a visão. Por que a pessoa, da onde que pegou essa visão, sabe? De Instagram, né? Das redes sociais, enfim, toda aquela perfeição. Enfim, né? Do mundo do cinema. Então, quando eu percebo, né, que a pessoa está com essa visão, eu me lembro que eu também já tive essa visão de perfeição. Então, eu vou trazendo para ela a realidade, de mostrar, por exemplo, saber quem é a pessoa referência de perfeição. Aí sempre trazem ou uma atriz, né? Uma modelo. Angelina Jolie. Uma cantora, né? Então, pego essa cantora ou essa atriz, enfim, esse modelo de perfeição daquela cliente e busco na internet como ela... procuro uma foto real.
sem Photoshop, sem maquiagem, como que a pessoa de fato é. Então, isso dá um choque de realidade. Eu percebo assim sabe quando a pessoa está cega, que aquele modelo é tão perfeito, que nasceu perfeito, enfim. Aí quando traz a realidade, a pessoa já dá um choque. E a partir dali você olha, e fulana é assim. Então, procuro mostrar. Aí tem casos que dá certo, de que a pessoa realmente percebe de que essa perfeição que tanto queria não existe. E tem momentos que também não dá certo. Quando a pessoa ainda se fecha e não quer aceitar essa realidade, não é um tipo de cliente para a minha clínica. Isso que eu lhe perguntar, você não tem medo de perder o cliente devido a isso, né? Não, medo nenhum, porque as nossas clientes, elas já têm uma educação, podemos dizer assim, elas já entraram dentro de um processo de educação, onde sabem de que, primeiro, perfeição não existe, e que todo o resultado que elas conquistam, 50% é o nosso tratamento e 50% é a disciplina delas. Então, quando a pessoa não quer colocar da sua parte, eu prefiro não ter aquela cliente, porque ela vai ter 50% de resultado, que é o nosso trabalho. E outro 50% não vai conquistar se a pessoa não colocar da sua parte. E se não colocar da sua parte, então não está dentro da linha das clientes da Lina Sanches. Olha aí, maravilha. Conta um pouquinho, que eu fiquei pensando, né, quais são as palavras engraçadas aí, que teve de diferentes situações engraçadas já que aconteceram. Antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais nessa questão do aprendizado. Tu deve conversar com várias pessoas, enfim, que estudam aqui, né, fazem faculdade e tal. O sistema educacional, assim, nessa questão das grades mesmo, das cadeiras, matérias, né, é muito diferente o que tu estudou desde colégio, lá na Bolívia, faculdade, pro Brasil? Tipo assim, em relação a formato de aula, como é que é lá? É a mesma coisa? Cadeiras, disciplinas são também as mesmas disciplinas estudadas? É o mesmo esquema? É o mesmo formato. Uhum. É o mesmo formato, mesmas matérias, tudo na parte da escola, do início fundamental até o ensino médio. Na parte da faculdade, o que eu percebi? Na minha faculdade, a gente teve muita prática, muita prática. Tanto que todo o meu estágio foi no hospital. E eu me lembro muito que quando a gente chegou, né, éramos vários estudantes de diferentes faculdades e são diferentes hospitais. Então, a gente escolhe em qual hospital que a gente quer fazer o estágio. Uhum. E éramos 15 estagiários que estávamos começando o nosso estágio. E a doutora nos recebeu bem assim. Eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém. Vocês estão aqui para me mostrar tudo o que vocês aprenderam na faculdade. Simples assim. Então, a gente tinha que se esforçar muito para mostrar o quanto a gente foi estudioso, o quanto a gente aprendeu na nossa faculdade. E o estágio, gente, era trabalhar. A gente atendia direto os pacientes em gabinete, os que chegavam até o hospital, e nós subíamos nas alas hospitalares, que se chama, que são os pacientes que estão internados dentro do hospital. Então, a gente trabalhava o dia inteiro, praticamente. E uma coisa interessante, né? A gente pagava para o hospital para a gente fazer estágio. Pagava para o hospital para poder fazer? Sim. E aqui, eu sei que recebem, né? Para fazer estágio. Achei muito interessante isso. E senti um pouquinho de, por que eu não vim antes? Então, esse preparo da gente ter essa prática, eu vi que foi muito fundamental, e isso sim, muito diferente das formações em fisioterapia que eu vi aqui. Pelo menos de algumas amigas que eu conheci, que se formaram, que quando fizeram estágio, eram observadoras. Então, elas não encostavam no paciente. Perfeito. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar com pacientes na terapia intensiva. Então, a gente fazia toda a parte da fisioterapia respiratória e a limpeza da traqueostomia. Então, a gente limpava todo aquele pulmão. Esse trabalho da limpeza da traqueostomia não é função do fisioterapeuta, é função do enfermeiro, da enfermeira. Tá? Mas o que a nossa doutora falava? Vocês precisam saber fazer isso, porque se a enfermeira não estiver ali para deixar esse pulmão descolado, limpo, antes de fazer a fisioterapia respiratória, vocês vão ter que fazer nesse paciente. Porque se não é feita essa aspiração, vai atrapalhar a fisioterapia respiratória.
eu tive um caso com a minha filha, logo que nasceu, ela teve Covid. Então, ele tinha que fazer essa limpeza, né? Aspiração e tudo mais. E daí uma das recomendações, ou umas dicas que a enfermeira deu é que quando nós voltássemos para casa, que a gente buscasse um profissional, e eles não indicaram um enfermeiro, indicaram um fisioterapeuta, né? Nessa área, justamente porque tem essa experiência e vai poder ajudar muito, né? Para fazer essa limpeza, ou não sei dizer o nome correto, né? Da aspiração, né? É que são duas funções diferentes, né? A aspiração, ela é feita por enfermeiro. Dentro das funções é a enfermagem que faz. Uhum. E a fisioterapia respiratória é o fisioterapeuta. Entendi. Mas o que acontece? Aqui eu percebi, no caso, que está bem separadinho. Lá na Bolívia também é separado. Mas na prática... Pode ser que para tu fazer o teu trabalho precise fazer... Sabe fazer. É muito melhor tu saber e não precisar fazer do que precisar e tu não sabe fazer. Então, esse era um lema que a doutora lá no hospital, a minha chefe, doutora-chefe, ela sempre nos ensinou. É melhor vocês saberem fazer e nunca precisar do que vocês precisam fazer e não vão saber como fazer. Então, a gente aprendeu muitas coisas que não eram função da fisioterapia, mas que isso traz uma bagagem enorme de conhecimento e de aprendizado, de experiência, que das amigas que se formaram aqui não tiveram. Então, isso me chamou muito a atenção. Então, respondendo a tua pergunta, André, essa diferença foi o que eu percebi aqui. Isso eu não sei se foi em todas, né, as faculdades daqui do Brasil, mas a experiência que eu trago da minha amiga que se formou aqui foi na PUC. Uhum. Então, eu sei que até anos atrás a PUC era uma referência, né, de faculdades aqui. Não, maravilha, porque a gente tem a oportunidade de comparar, né, sistemas educacionais, enfim, como tu falou, boa parte é igual, mas nas especializações há suas diferenças, né, é legal também trazer para o pessoal saber disso, né. Faltou a parte da história da palavra engraçada. Vou falar duas situações. Uma que aconteceu em casa, logo quando eu cheguei aqui. A minha sogra, ela pediu para colocar a toalha na mesa. E toalha, em espanhol, é só toalha para secar o corpo depois do banho. Não existe outro tipo de toalha. Eu perguntei, aonde está essa toalha? Ela está pendurada na rua. E realmente, estava pendurada na rua. E tinha toalhas. E eu achei, nossa, que estranho, né? Como os brasileiros, por que os brasileiros colocam a toalha de banho, né, na mesa? Mas era a toalha de mesa. E eu peguei a toalha mesmo, que tomava banho, e coloquei em cima da mesa. E minha sogra, o que tu tá fazendo? Colocando a toalha? Ela, não, a toalha de mesa. Eu disse, mas qual toalha de mesa? Aí ela me mostrou. Então, essa foi umas coisas muito assim. Muito boa. Eu fui imaginando a cabeça da sogra dela olhando assim. Quando olhou, né, saiu assim, foi preparar a comida, voltou, olhou a mesa, assim, uma toalha ali, de felpuda. Meu Deus! Ali. E como é que se chama, então? Como é que vocês dão o Mantel. nome? É muito melhor, eu adoro o idioma espanhol. É muito melhor, é muito melhor. Eu adoro. Esse idioma eu amo de paixão. Minha esposa ama também, ela chegou a estudar, né? Mas ela não conversa bem, assim, né? Se tu falar... Ela conversa desde que tu fale... Tem o 1.5 do WhatsApp, tem que ser o 0.25. Mais calmadito. Muito, é isso aí, calmadito. Aí ela... Agora sim! A hora sim! Aí ela fala... Eu acho muito bonitinho, porque ela fala muito devagarinho, né? Pra quem tá aprendendo, né? Eu falo, meu Deus, se tu conversar com alguém que fala espanhol direto, tu não vai entender nada, né? Porque a pessoa... tudo é prática, Tudo é prática, né? Então, ela ama. Mantel é o nome da toalha de mesa. De mesa. E outra situação que aconteceu, isso no primeiro salão que eu trabalhei. Pode falar. No salão que eu trabalhei, a dona, não lembro que situação que era, mas ela levou uma espumante para comemorar alguma coisa. Uhum. E aí tinha, né, as cabeleireiras, as manicures, era uma equipe bastante grande, assim. E vou abrir o champanhe, dali atrás as taças lá na cozinha. Aí eu fiquei, fui na cozinha e eu peguei as taças. E eu pensei assim, mas que estranho, as brasileiras tomam espumante em taças. Aí eu cheguei com um monte de taças. Cadê as taças, Estão aqui. Não, isso não é taça, é isso daqui.
Então, mas o que é taça? Aí uma das gurias foi lá e trouxe, né, uma taça. Eu disse, não, isso aqui é copa. E como se chama isso aqui? Isso aqui é xícara. Ai, meu Deus. Então, isto aqui é Taça. taça. E aquilo ali? Copa. Copa. Muito bom, muito bom. Nós recebemos algumas dicas dos bastidores aqui É. e eu quero fazer uma pergunta, então, referente a isso, né? Opa, coisa boa. Como que é, então, essa questão de oferecer comida, ou qual que é essa questão, a relação com essa pergunta, né? Gente, assim, eu fui ensinada pela minha mãe Sim. que quando alguém te oferece alguma coisa para comer, Ok. tu nunca rejeita. Mesmo estando satisfeita, te ofereceu, tu nunca rejeita. Uhum. Só que eu percebi depois que aqui no Brasil as pessoas só oferecem por educação, mesmo querendo que a pessoa não aceite. E eu sempre aceitei. Eu já deixei um amigo do meu marido sem seu almoço, porque ele me ofereceu seu almoço. E eu estava satisfeita, como ele ofereceu, eu aceitei, empurrei a comida. E ele ficou sem almoçar. Só bem depois que soube que não é para aceitar. Mas como assim? Que diferença, né? Então, porque oferece, né? Senão, tá certo. Tá certo, se vai oferecer, porque, né, a comida, meu Deus, é verdade. O brasileiro tem isso, né? Outra coisa que um amigo meu comentou muito, que é a dificuldade do brasileiro em dizer não. Ele não fala, nunca fala assim, não vou. Vou ver como é que vai ser. Vamos ver. Talvez. Não, a gente combina. E Eu nunca te mais. ligo, a gente se fala. E aí, tipo assim, ele mora na Europa e lá ele diz, o europeu, ele fala não. Assim, vamos lá comer uma pizza. Não. E ninguém se ofende, tipo, por que não? Porque eu quero dormir hoje, eu quero dormir cedo em casa e tal. E todo mundo, tá bom, fulano não vai. Aqui no Brasil, tu arruma uma briga, tu tem que dar uma desculpinha, um jeitinho. Não, mas tu vê, mas isso, mas aquilo outro e tal. São as diferenças, né? Muito, isso marca bastante. Muito. Tem uma outra, André, não sei se dá tempo ainda de falar uma coisa que aconteceu do salão que eu trabalhei. Tinha um dia da semana, normalmente nas terças-feiras, era bem paradinho. E no meio da tarde, as gurias ficavam entediadas, assim, porque não tinha muito movimento. E uma delas decidiu levar cartas para jogar cartas. Jogar cartas. A gente ficou jogando cartas. Só que, em espanhol, as letras, né, são A, J, Q Q e e K. Só que a letra Q, em espanhol, é com U. Entendi! E aí elas me ensinaram como que era o jogo. Então, cada uma tinha que jogar uma carta. E se tivesse uma carta maior, tinha que jogar na mesa. É pife, eu acho que é o nome, se não me engano. Tem um jogo pife, Aí canastra, pife. Joga a carta e fala o nome da carta, né? Sei lá, 3 de espadas. espada, 10 de ouro. enfim, né? Faço ideia de jogo. E eu bem tranquila, no primeiro jogo, cada uma ia ganhando. E quando foi minha vez, chegou uma carta, a minha era maior, assim, com decoração. E as gurias, como assim? Elas só deram risada. E eu não entendi porque que estavam rindo. Depois, e aí elas ainda tiraram sarro. Dalina, como que é essa letra aqui? É cu? Ué, espanhol é assim que fala. Até não, aqui em português é que? Sério? Ainda bem que te avisaram. Quanto tempo tu estava aqui já? Isso? Ai, foi logo no início, no Que primeiro bom, ano. ainda bem que te avisaram já de cara, porque imagina, se Ia continuar. pega umas pessoas maldosas. Só para vocês verem, né, como o meu português era uns 40%. Eu falo 40%, nem sei se era tudo isso. Que talvez fosse até um pouco menos. Provavelmente. Tanta gafe, né, que já passei. Que legal. Dalina, a tua presença aqui foi fantástica. A gente já vai encaminhando a conversa. Queria te agradecer muito, muito obrigado, né, Robert? Sim. Por estar participando. Desde a primeira vez que eu te falei, eu confirmei 20 vezes contigo. Sem precisar, porque tu é muito organizada, como já falou. Depois que disse que sim, né, tá decretado. Mas foi muito, muito prestativa, né, em aceitar o convite. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela tua vida também, pelo que você faz, né, pelas mulheres. Robert, por favor, agradeça a Dalina. Eu agradeço pelas risadas, né? Maravilhoso. Por se abrir aqui e dizer aí as gafes, né? Que às vezes tem um pouquinho de vergonha de dizer. Mas é um prazer te conhecer e saber que existe aí uma guerreira, né? A gente tá aqui próximo de uma pessoa que tem uma linda história para contar de superação.
Só de vir para o Brasil, de não conhecendo o Brasil e vir para o Brasil, já é uma superação também, né? Ir para um lugar distante que não conheça, né? Então, parabéns e muito obrigado por estar aqui. E tem uma perguntinha que eu e o Robert sempre fazemos, que é, daqui a muito tempo, muitos anos, né, Dalina, quando você já não estiver aqui entre nós, o que tu gostaria que as pessoas dissessem a respeito de Dalina Sanches? Eu acredito que tem a ver com levar uma vida leve. Saber viver a vida com leveza, com tranquilidade, com equilíbrio. Isso que tu gostaria que dissessem de ti. Soube levar a vida de forma leve. Isso. Muito obrigado, Dalina. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Caso você tenha gostado dessa entrevista, curte, comenta, compartilha. Dalina, onde estão as tuas redes? Como que te encontram? Estão todas aqui, vai estar na descrição, mas fala um pouquinho. Isso. Para quem quiser acompanhar um pouco mais da minha vida pessoal, podem me acompanhar no Instagram, @DalinaOficial. Dalina_oficial. E para quem quiser acompanhar o meu trabalho da minha clínica, os serviços que a gente presta, é @EstéticaDalina. Ótimo, maravilha. Então tá, conversamos com ela, que é modelo, ela que também é esposa do Mohamed, ela que é escritora, faixa preta em taekwondo, mentora, palestrante. Ih, tem que acabar o episódio, mãe do né? Mateus e da Vitória. Mãe do Matheus e da Vitória. Nem falamos, Dalina, Não tem que falamos, voltar. crianças. Mohamed, já marca aí pra abril. Logo depois que sair a entrevista de vocês, em abril do ano que a gente marca a segunda, que temos que falar desse papel mãe, né? Que é super importante. A Paula trouxe isso também, né? Então, como conciliar isso é super importante. Maternal. Nossa, muito, muito importante. Obrigado, Dalina. Vai com Deus e volte sempre, né? Esteja aqui conosco sempre também. Gente, obrigado. Esse foi mais um episódio do Pod Sante. Eu aqui, meu amigo Robert Brandão. Curte, comenta, compartilha e até a próxima entrevista. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.